A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede para juntos meditarmos na Sua bendita palavra. E eu quero meditar junto com vocês em uma das mais importantes parábolas narradas por Jesus, e também uma das mais conhecidas do povo evangélico, a parábola do trigo e do joio. No livro de Mateus, no capítulo 13, nós encontramos esta parábola e outras muito importantes para nós. E eu quero ler, não posso ler toda a parábola, mas quero aconselhar que vocês, irmãos, leiam com atenção a parábola inteira, porque em nossa mensagem não é possível ler toda a parábola, mas eu quero ler 4 versículos desta parábola. Os 2 primeiros é o versículo 24 e 25 do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Para concluir, eu leio os versículos 41 e 43, que diz, 41 a 43, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles recolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Queridos, eu sei que a maioria, aliás, todo cristão, todo irmão, irmã, certamente conhece a parábola do trigo e do joio. Porém, eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes desta parábola. No início, Jesus começa narrando a parábola, falando que um homem, ou melhor, é comparado o reino de Deus com o homem que semeia boa semente no seu campo. Este homem que semeia a boa semente no seu campo é o próprio Senhor Jesus. Ele está se referindo a Ele mesmo. Ele é aquele que veio do céu para semear a boa semente. Nesse caso, a boa semente refere-se aos santos ou à igreja, o seu povo, o povo que Jesus plantou, salvou, os remidos. Então preste bem atenção. O que semeia aqui a boa semente é o Senhor Jesus. O trigo ou a semente é os salvos por Jesus. Mas aí ele diz que os homens dormiram. Quem são esses homens que dormiram? A liderança da igreja, a quem Jesus entregou a igreja. Não os apóstolos cumpriram sua missão integralmente. Mas passados os anos, os séculos, as futuras gerações que deveriam manter a sã doutrina, o zelo pela igreja, eles relaxaram. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Embora nos dias de hoje
A grande maioria do povo evangélico não aceita isso, talvez muitos líderes, mas, queridos, é exatamente o que Jesus está dizendo nessa parábola. Ele veio, semeou a boa semente, nasceu a igreja formada por homens e mulheres, o povo salvo, resgatados do mundo, mas ele entregou a sua igreja à liderança, aqueles que ele chamou, mas com o passar dos séculos, os homens dormiram, isso é, se descuidaram. E então veio o inimigo e semeou uma outra semente, o joio. E este joio foi semeado exatamente na igreja, a igreja que é o povo, ou seja, no meio, no campo, na lavoura de Jesus, foi semeado o joio. E o joio, claro, nasceu, e o joio tornou-se forte. E assim narra Jesus esta parábola, mostrando exatamente que a igreja, mesmo sendo a sua igreja, ela tem uma mistura na terra, porque os homens dormiram e o inimigo veio e semeou uma outra semente que parece trigo, mas não é trigo, que cresce como trigo, mas não é trigo. E essa mistura se mantém até os dias de hoje. Mas veja bem, queridos, o que o Senhor diz aí no versículo 41, 43, onde ele está explicando para o seu povo o significado da parábola do trigo e do joio. Aí ele diz que nos fins dos séculos, nos fins dos tempos, o Senhor virá e colherá o trigo no seu celeiro, recolherá para o seu celeiro, e o joio será lançado no fogo. Diz no versículo 41, e mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. O seu reino aqui é a própria igreja, o seu domínio. Está escrito aqui, foi Jesus quem falou, queridos irmãos, que tudo que causa escândalo e todos que cometem iniquidade serão tirados um dia do meio da igreja de Jesus. Enquanto a igreja será guardada no celeiro de Deus, esses que cometem iniquidade, que cometem ou causam escândalo, serão lançados no fogo. E diz que ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos, isto é, o trigo, os justos, os santos, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E os ímpios, os que causam escândalo, os iníquos, serão queimados como um joio lançado numa fogueira. Os que cometem iniquidade são aqueles que aceitam o pecado. A iniquidade é a aceitação do pecado, é a substituição das coisas santas pelas iníquas, pelas impuras, imundas. Iniquidade é a substituição do que é correto, do que é segundo a lei de Deus, por aquilo que é segundo a carnalidade humana, os prazeres humanos, a satisfação humana. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que sejamos trigo e que o joio não venha atingir a nossa vida. Deus abençoe a todos. Até a próxima.